Muito bom dia a todos. Com imensa alegria que damos continuidade ao nosso temário, o Seminário de Altos Estudos da Administração Pública, em homenagem ao ministro Biratã Aguiar, e que vocês, como puderam perceber, é um evento paradigma no que diz respeito à discussão de temas da mais absoluta importância para aqueles que, direta ou indiretamente, lidam com a administração pública no seu dia a dia. E como não poderia deixar de ser de menos, para o sucesso desse evento, nós contamos com a participação das mais altas autoridades no que diz respeito à gestão pública. E hoje teremos a felicidade de compartilharmos e ouvirmos as experiências do Dr. Jurandir Santiago, atual presidente do BNB. Jurandir Vieira Santiago é natural de Russas e tem 44 anos. Antes de assumir o BNB, era presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES. É funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, onde foi superintendente regional do Ceará e exerceu outras funções de gerência. Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, o novo presidente do BNB possui pós-graduação em consultoria empresarial pela Universidade de Brasília, UNB, e em Direito Empresarial, UES. Como se pode observar, o currículo do Dr. Jurandir é dos mais destacados, a oportunidade que nós teremos neste momento de ouvi-lo num tema referente à eficiência administrativa e desenvolvimento econômico e social. Gostaria de transmitir ao nosso grande palestrante, Jurandir Santiago, a quem eu reputo uma das pessoas mais capazes no nosso estado de Ceará, e não é à toa que, vindo de Russas, né, e quem conhece a trajetória pessoal do Dr. Jurandir sabe que é uma pessoa das mais respeitadas e sérias do nosso estado. Muito obrigado. Bem, bom dia. Ninguém almoçou ainda, então bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Fazer uma saudação ao Dr. Leonardo, que preside essa sessão. Cumprimentar todos os organizadores deste evento pela iniciativa e pela importância e significado que o mesmo traz, que possibilita uma discussão ampliada com a sociedade, parabenizar o ministro Biratã, que preside o seminário e que teve, né, de quem partiu a iniciativa para organizar o mesmo, e dizer da satisfação do Banco do Nordeste de poder estar aqui falando um pouco sobre eficiência administrativa e desenvolvimento econômico e social. Falar de eficiência no Banco do Nordeste para mim é muito fácil, porque como eu estou chegando há pouco tempo, eu vou falar do bom desempenho que o banco tem, que vem sendo apresentado pelas mãos de outras pessoas. Então, o banco de fato consegue se destacar na região Nordeste do Brasil como a principal agência de desenvolvimento do governo federal, e faz isso sempre com vistas a garantir o desenvolvimento econômico e social de nossa região, permitindo que o Nordeste diminua a distância que ainda existe. O presidente Sérgio Machado estava falando há pouco aqui da necessidade do Nordeste cada vez mais ocupar o seu espaço, e o Banco do Nordeste trabalha muito voltado para permitir e possibilitar que esse espaço seja ocupado. Então, nós trouxemos algumas telas, algumas transparências para conversar aqui com vocês. E aí os dois temas, eficiência administrativa e desenvolvimento econômico e social. Eficiência administrativa, formalmente, hoje, princípio da nossa Carta Constitucional. Né? Por meio de uma emenda constitucional de 98, a eficiência passou a ser princípio constitucional e, portanto, todas as instituições públicas, sejam órgãos de governo, sejam entidades públicas, autarquias, estatais, precisam cada vez mais buscar fazer a coisa certa do jeito certo. Né? A sociedade não aceita mais pagar preços elevados por ineficiências administrativas, e o Banco do Nordeste vem conseguindo, ao longo dos últimos anos, cumprir o seu papel com bastante seriedade, com bastante eficiência. Desenvolvimento econômico e social é exatamente buscar a excelência do crescimento contínuo em ritmo superior ao crescimento demográfico, ou seja,
É preciso que o país, e especialmente a nossa região, cresça, tenha um crescimento econômico superior à média do crescimento demográfico, exatamente para que as riquezas distribuídas possam possibilitar uma redução da pobreza, possam possibilitar uma inclusão de pessoas que hoje ainda existem, ainda moram e vivem, sobrevivem, eu diria, abaixo da linha da pobreza. Pode passar, por favor. O Banco do Nordeste, o desenvolvimento, ele implica no fortalecimento de... Eu estou com dificuldade de ver aqui, eu vou pedir licença para descer aqui para baixo. Eu não sei se é por conta da posição da tela ou se é os 43 anos de idade que já obriga a gente a se aproximar um pouco mais. Tem problema aí de trás, não fica bem. Bem, então o desenvolvimento ele implica nesse fortalecimento da economia para que a gente eleve a produtividade e o nível do bem-estar conjunto da população. A gente precisa, cada vez que pensar em desenvolvimento, pensar nas pessoas. Eu tenho dito muito isso nas conversas que eu tenho tido dentro do banco, que quando a gente, por exemplo, do Banco do Nordeste celebra um contrato de empréstimo, de um financiamento para a implantação de uma empresa, muito mais que um contrato de empréstimo financeiro, por trás daquele ato de assinatura tem famílias. Tem pessoas, as famílias dos empresários que sonham em ter um negócio próprio, as famílias das pessoas que vão trabalhar naquele empreendimento que ali se instala, as famílias da cadeia produtiva decorrente do financiamento que ali se faz. Então é importante que a gente tenha sempre em vista que o desenvolvimento econômico e social ele é feito principalmente para as pessoas. A gente tem que sempre estar para além dos atos formais de contratações e de assinaturas, porque se a gente não tiver esse nível de bem-estar conjunto da população elevado, o processo tecnológico evoluindo e os empregos sendo melhorados juntamente com os indicadores sociais, de pouco adianta serem feitos investimentos econômico-financeiros, porque só se tem razão de existir qualquer tipo de investimento se for para melhorar a vida de alguém. O desafio gerencial, portanto, para atingir esses objetivos de desenvolvimento, obriga que o setor público, no qual o banco se insere, busque sempre um modelo de excelência em gestão focado em resultados e orientados para o cidadão. O Banco do Nordeste, ele é um banco, assim reconhecido pelo Banco Central, mas tem como ação principal promover o desenvolvimento da região Nordeste do Brasil. Então, se pensa estrategicamente, de acordo com o Plano Plurianual do Governo Federal, que é o principal sócio da instituição, o que é que precisa ser feito pelo banco nos próximos 4 anos para que aquelas metas de governo, para que aquelas necessidades básicas da população sejam atendidas. Então isso se transforma no planejamento estratégico, pode por favor. Se transforma no planejamento estratégico que vai se refletir na missão e na visão da instituição. Então o banco hoje tem por missão atuar na capacidade de instituição financeira pública, e isso é importante, esse público é importante porque banco, enquanto banco, tem um monte. Nós precisamos ser banco, porque o desenvolvimento econômico, quando se faz financiamentos, precisa de uma casa bancária para emprestar o recurso, mas a gente precisa ser banco público, que tem, além do papel puro e simples de instituição financeira, aquele papel de contribuir para o desenvolvimento social. Não que as instituições privadas não façam isso, não é somente isso, mas é porque, por natureza, o banco público tem, e quando é um banco como o BNB, que quase a totalidade das ações é do governo federal, tem que adquirir o hábito de trabalhar em cima daquelas diretrizes emanadas do governo federal, que foi eleito para reduzir as diferenças, para melhorar a vida do povo e, no caso específico da região Nordeste, reduzir as diferenças que ainda há em relação a outras regiões do país. E, enquanto instituição financeira pública, atuar como agente catalisador do desenvolvimento sustentável no Nordeste, integrando na dinâmica da economia nacional. E como visão, ser referência como agente indutor do desenvolvimento sustentável da região Nordeste. Temos trabalhado fortemente, a instituição vem trabalhando muito fortemente nos últimos anos, garantiu, juntamente com outras ações do governo federal, dos governos estaduais, que a região Nordeste nos últimos anos tivesse uma taxa apresentasse uma taxa de crescimento superior à média de crescimento das demais regiões do país, o que já permitiu uma pequena redução nesses índices de desigualdade, mas que ainda há muita coisa a ser feita. Nós ainda temos na região grandes desafios e esses desafios eles precisam ser enfrentados. E o banco, para enfrentar esses desafios, tem
o seu programa estratégico. Exatamente para se ter uma gestão eficiente, não dá para se ficar atuando em cima de ações isoladas. É preciso que a gente consiga visualizar num espaço de tempo, e o banco trabalha isso quadrienalmente, precisa visualizar que ações, que diretrizes estratégicas precisam ser priorizadas pela instituição para, a partir daí, a gente definir em programas de ações anuais as atividades objetivas que permitam o cumprimento dessas diretrizes estratégicas. Então, o programa estratégico é o instrumento de gestão que direciona as ações do banco, sempre visando ao atendimento de sua missão e visão, sendo o principal norteador das ações a serem empreendidas para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Toda e qualquer ação, todo e qualquer programa que o Banco do Nordeste vá lançar, que o Banco do Nordeste vá apresentar para a sociedade, necessariamente ele está ancorado dentro de uma das diretrizes apresentadas no programa estratégico do banco, porque ele tem que fazer parte de um todo. Não dá para a gente lançar programas isolados, soltos, que não tenham link, que não tenham ligação com o plano estratégico do banco de uma maneira geral. Atualmente, até o final desse ano, o plano está em vigor, o último que foi desenhado pela instituição encontra-se em vigor até o final deste ano, e nele estão as diretrizes, objetivos estratégicos, estratégias, projetos estratégicos, com metas objetivos no sentido de alavancar a ação do banco visando o desenvolvimento da região Nordeste. Toda a região Nordeste o banco atua, e atua também no norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, que também tem características de semiárido. Então, esta é a área de atuação do banco. Então, toda a nossa ação, todo o nosso planejamento, todas as estratégias e diretrizes definidas pela instituição buscam permitir uma atuação mais dinâmica dessa área, principalmente na área do semiárido, que tem uma dificuldade maior de produção e, portanto, precisa de um incentivo maior. Todas essas ações estão hoje pensadas e dentro do nosso planejamento estratégico. Nós já iniciamos as discussões para o planejamento estratégico, o programa estratégico de 2012 a 2015. Por coincidência, hoje à noite, a gente inicia um seminário com todos os gestores da instituição, hoje à noite, amanhã e sexta-feira. Vamos estar reunidos exatamente colhendo sugestões, colhendo expectativas que esses gestores têm de todas as regiões do estado do Nordeste brasileiro e do norte dos estados de Minas e do Espírito Santo. Vão estar reunidos aqui no Ceará, dentre outros temas, para discutir exatamente o programa estratégico de 2012 a 2015 e, juntamente com isso, o programa de ação para 2012, que já é uma parte, pode passar por favor a tela, que já é uma parte do programa estratégico dos 4 anos. Então, a gente direciona esforços sempre visando aumentar o volume de recursos disponíveis para o investimento do Nordeste, de forma a promover o crescimento e desenvolvimento da região. Sempre observando, insisto, o programa estratégico. Eu estou falando muito disso por conta do tema da palestra, gestão eficiente. O Nordeste brasileiro, ao longo do tempo, sempre foi, eu diria, a região que recebeu menos investimentos. As pessoas, os empresários, os investidores sempre preferiam se instalar nas regiões mais dinâmicas do país, Sudeste, Sul, enfim. E uma das formas, exatamente, que o governo federal achou de incentivar a vinda desses investidores para a nossa região é permitir o acesso a financiamentos e esses financiamentos terem condições diferenciadas. O banco hoje tem a sua principal fonte de recursos para a aplicação no Nordeste brasileiro é o FNE, Fundo Constitucional para o Desenvolvimento do Nordeste, e esse fundo ele garante hoje recursos da ordem de 10 bilhões anuais que garantem implantação. Todos os anos tem implantação de novas empresas, grandes empresas, pequenas empresas, micro, médias e empresas de todos os portos, enfim, e que essas empresas elas trazem esses empreendimentos que geram emprego, por consequência geram renda e por consequência melhoram a vida do povo. Só que a dinâmica que o Nordeste obteve nos últimos anos, até pela própria capacidade que o banco teve de colocar esses recursos, fez com que a demanda hoje se apresente maior do que o que há de disponibilidade no FNE. Portanto, é uma busca contínua que o banco tem de aumentar esses recursos disponíveis, de otimizar a forma de aplicação desses recursos. Por orientação da presidenta Dilma Rousseff, nós vamos dar um foco, sem parar de aplicar nos demais postos, mas dar um foco muito significativo
nas empresas de mini, micro e pequeno porte, e até médio porte, porque são empresas que geram uma quantidade de emprego muito maior, elas têm uma dinâmica, né, de geração de emprego, de instalação muito mais rápida, sem prejuízo do apoio que o banco continuará oferecendo também para as empresas de grande porte, sempre voltando a atenção para o principal objetivo: empreendimentos que gerem emprego e renda. Não se trata de parar, até porque essa discussão ela veio muito à tona recentemente, não se trata de parar de financiar empresas de grande porte. Não, o que vai se buscar é otimizar a aplicação desses recursos para que eles possam acontecer em empresas de qualquer porte, mas que sejam empresas que tenham uma dinamicidade de geração de emprego para poder possibilitar o aumento da renda e, por consequência, a diminuição das desigualdades sociais. Em cada ano, ao longo dos anos, esse programa estratégico ele é revisado de acordo com as prioridades estabelecidas no plano plurianual do governo federal. Também está em elaboração, o governo federal está elaborando o seu plano plurianual 2012-2015, e à medida que o plano plurianual do governo federal é alterado ou implementado, o banco ajusta o seu programa estratégico para que as diretrizes não deixem de ficar alinhadas com o governo federal. Ok? Qual é o meu? Esse programa estratégico, que tem todas as ações e diretrizes, são acompanhadas a cada ano por meio de um programa de ação. Esse programa de ação, o que a gente faz na instituição? A gente transforma essas diretrizes, essas ações estratégicas em metas objetivas. Ou seja, a gente tem o desafio, por exemplo, de gerar uma determinada quantidade de emprego. Para isso, se faz necessário aplicar um determinado volume de recursos. Eu tenho que distribuir isso na rede de agências da instituição, e isso se faz por meio da definição de metas, até para que a gente possibilite, para que nos possibilite o acompanhamento do desempenho de cada uma das unidades de negócios da instituição. Então, ministro, fiz aqui a referência no início da palestra da importância do evento e parabenizar aí pela iniciativa que o senhor teve. Então, esse programa de ação ele nos permite exatamente transformar as diretrizes em metas objetivas e, principalmente, ele permite acompanhar o desempenho da instituição para que seja possível a gente fazer eventuais correções de rumo à medida que determinado desempenho não esteja apontando para a superação do desafio global daquele ano. Tá? Então, todos os anos tem-se o programa de ação. Esse programa de ação também é discutido com toda a equipe da rede de agência, da superintendência de todos os estados, exatamente porque para se ter uma gestão eficiente, é preciso que as pessoas que estão à frente dos postos de comando, que estão à frente dos postos que permitem a tomada de decisão, se sintam participantes efetivos do processo. Não adianta a direção-geral estabelecer uma determinada meta se essa meta não se transformar numa crença das pessoas que vão aplicá-la, que vão transformá-la em realidade. Né? Por exemplo, no caso de emprestar dinheiro, se a gente via a meta, por exemplo, do FNE simplesmente como emprestar dinheiro, e a gente se colocar no papel de um gerente de uma agência no interior do estado do Piauí que recebe lá uma meta de emprestar, sei lá, 50 milhões de reais, ele pode ver aquilo simplesmente como um desafio que alguém criou para ele. É diferente se a coisa for apresentada e for discutida com ele que aqueles 50 milhões de reais que precisam ser emprestados naquela região vai permitir a instalação ou a ampliação de determinado número de empresas, que vai gerar uma determinada quantidade de empregos, que vai melhorar a vida daquela pessoa, e ele passa a ser um ator do processo de desenvolvimento e da melhoria de vida daquela cidade. Então, a gente considera muito importante a participação de todos os tomadores de decisão nesse processo da definição do programa de ação, que critérios serão observados, quais são os indicadores que serão medidos, quais são os reconhecimentos que a instituição precisa fazer para incentivar que esses desafios sejam superados. Enfim, esse programa de ação, ele permite o eficaz gerenciamento e acompanhamento da eficiência das ações adotadas e corrigir os rumos quando necessários. E, diante de tudo isso, o banco, de fato, o Banco do Nordeste, até historicamente, ele contribui com pessoas para até administrações públicas de maneira geral. Nós temos uma
equipe de pessoas, funcionários extremamente preparados e que conseguiram, ao longo dos anos, fazer dessa instituição uma instituição reconhecida no mercado brasileiro. Por isso, nós fizemos essa primeira parte aqui, uma fala mais da eficiência do modelo administrativo do banco, para trazer agora os desafios para a administração pública do Nordeste. Nós precisamos pensar cada vez mais no desenvolvimento econômico e social da nossa região. Nós moramos numa região extremamente pobre, nós convivemos com pessoas que vivem na linha da miséria, abaixo da linha da pobreza, e nós ainda temos aí uma série de grandes desafios, né? Todos os administradores públicos do Nordeste, como os de empresas da administração pública. Por exemplo, nós temos 53 milhões de habitantes, que representa 27% da população do Brasil. Nós temos, dos 16 milhões de habitantes extremamente pobres do Brasil, 9,6 milhões ainda moram, ainda sobrevivem aqui na região Nordeste. Eu diria que um dos principais desafios que qualquer gestor público, seja de governo, seja de estatal, seja de entidade, e até mesmo empresários, pessoas que fazem seus investimentos na região Nordeste têm, é de incluir essas pessoas na produção, para que elas possam começar a produzir. Já tem os programas, né, de transferência de renda do governo federal que permitem a sobrevivência com um mínimo de decência. Mas a gente entende que esse é um dos principais desafios, que é possibilitar a inclusão produtiva dessas pessoas, oferecendo crédito, oferecendo condições de que elas desenvolvam, iniciem seu pequeno negócio e passem a ter a condição de dignidade, de se sustentar, né? Comprar o de comer, comprar a farda do colégio da criança, pagar a escola do seu filho com um dinheiro produzido pelo resultado do seu esforço, pelo resultado do seu trabalho. Então, esse é um dos principais desafios. Tem uma série de outros, né? Nós temos aqui o PIB per capita do Nordeste, ele é menos da metade do PIB per capita nacional. É outra grande diferença que precisa ser combatida velozmente, eu diria. O IDH, o último de 2007 aí, do Brasil 0,8, do Nordeste 0,7, diferença bastante significativa. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos, Brasil 9,6% e o Nordeste 19,1%. Isso mostra o caminho que precisamos todos percorrer, mostra os desafios que a região tem. Esperança de vida ao nascer. A gente aqui que nasce no Nordeste tem uma esperança de 3 anos a menos do que a média nacional apresenta. 73 anos no nacional contra 70 anos no Nordeste. Mortalidade infantil, enquanto no Brasil ainda se tem uma taxa de 23,6 por mil, no Nordeste essa taxa sobe para 34. Ou seja, são números que o índice de Gini, que é a concentração de renda no Nordeste, é maior do que a média nacional. Taxa de fecundidade, ainda nasce mais filhos no Nordeste do que na média nacional. E acesso à rede de esgoto, né? Nós temos aí 55% do Brasil já com cobertura de esgoto, enquanto aqui no Nordeste essa cobertura alcança 34%. Esses dados, eles demonstram que cada vez mais as instituições públicas precisam eficiente. Tem uma questão semântica que sempre trata com os termos de eficiência e eficácia, né? Diz que tem uma definição que é mais conhecida, que a eficiência é você fazer certo as coisas, e eficácia é você fazer a coisa certa. Então é mais ou menos isso. Nós estamos hoje numa situação de desafio na nossa região Nordeste, que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa fazer certo as coisas certas, a gente não pode errar. E as instituições públicas precisam estar sempre conscientes do seu papel. E o papel de uma instituição pública como o Banco do Nordeste, que possibilita o acesso a crédito para gerar condição de trabalho para as pessoas, contribui diretamente para reduzir essa diferença entre os indicadores apresentados na nossa região e os indicadores apresentados na média nacional. E a média nacional, o Nordeste está incluído. Portanto, se a gente excluísse o Nordeste para considerar essa média nacional, essa distância ainda seria maior. Para isso, o banco tem, né, atuado fortemente dentro da política de desenvolvimento regional do governo federal. A questão regional, ela sempre esteve presente nos objetivos da política brasileira de desenvolvimento. E, cada vez mais, faz-se necessário políticas diferenciadas para essas regiões, tanto da Amazônia como do Nordeste. E o desafio é consolidar ações que tenham como foco o desenvolvimento regional
e dirigir esforços para que as diversas regiões do país venham a adquirir competitividade. É muito importante que todas as instituições públicas, e o banco trabalha muito fortemente nessa direção, tenham a consciência do seu papel no incentivo à competitividade. O Nordeste brasileiro tem indústrias que vêm para cá se instalar por meio dos incentivos que o banco oferece com suas linhas de crédito, e uma das coisas que a gente sempre faz questão de atuar junto, estou aqui com o diretor Alencar, da área de desenvolvimento, é exatamente na pesquisa, no incentivo à pesquisa, à tecnologia, para trazer inovação para essas empresas que aqui se instalam. O presidente Sérgio Machado falou nisso, questão da educação, questão da tecnologia, para que cada vez mais essas empresas que vêm para cá, venham com o que há de mais moderno. Política também da Presidência da República, incentivar a indústria nacional, e essa indústria nacional que aqui chega, o banco tanto apoia por meio do crédito, oferecendo crédito em condições diferenciadas, como apoia também por meio do incentivo à pesquisa, com fundos constitucionais, Fundesc, FAS, enfim, fundos diversos que o banco opera para juntar as duas pontas, tanto a ponta do apoio financeiro para a implantação, como o apoio financeiro para a pesquisa e inovação. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração tem alguns objetivos, e a gente fez questão de destacar esses 4, porque esses 4 têm a ver com a missão do Banco do Nordeste. Dotar as regiões das condições necessárias de infraestrutura, crédito, tecnologia, etc. O Banco do Nordeste está diretamente envolvido. Promover a inserção social produtiva da população, capacitando os recursos humanos e melhorando a qualidade de vida em todas as regiões. É aquilo, inserção social produtiva, possibilitar às pessoas o trabalho, oferecer condição de crédito para que as pessoas, por meio desse crédito, que às vezes é R$100, R$200, e o Banco do Nordeste consegue fazer isso muito bem, a pessoa inicia, compra um bomboniere, compra um carrinho de pipoca, compra um isopor para vender refrigerante, para vender cervejinha, e começa a gerar renda para a sua família e começa a se autossustentar. Precisamos estar sempre alertas a isso. Fortalecer as organizações socioprodutivas com a ampliação da participação social. Alguns exemplos, o Agroamigo, o Crédito Amigo, que a gente tem hoje reconhecido até além fronteiras do nosso país, é o exemplo claro da participação de organizações sociais na mobilização e organização das pessoas. Então, o banco está muito fortemente também dentro desse objetivo do Ministério, e estimular a exploração das potencialidades subregionais que vêm da diversidade socioeconômica, ambiental e cultural do país. Até mesmo dentro da região Nordeste, a gente atua com muito cuidado para não promover diferenças intra-regionais. Naturalmente, tem algumas economias mais dinâmicas do que as outras. Se a gente pegar aqui o Ceará, Pernambuco e Bahia, eu diria que esses 3 estados têm uma economia que se destaca em relação à economia dos demais estados do Nordeste. Para isso, o banco e as outras instituições públicas têm que ter o cuidado de ter um olhar diferenciado para os outros estados, para que a gente não esteja daqui a um tempo com um problema de uma diferença socioeconômica dentro da própria região Nordeste. Ok? Então, para trazer a gestão pública para a política de desenvolvimento, a gente tem aí a gestão pública, que tem que ser essencialmente pública, e, portanto, a política de desenvolvimento não pode fazer distinção entre os beneficiários do programa. Tem que estar focada em resultados para o cidadão, e isso, enquanto o papel do banco significa gerar emprego e renda, e significa gerar qualidade de vida para as pessoas que são a sociedade, que são os principais clientes da instituição, e precisa ser federativa, ou seja, a gente tem que cuidar atentamente para reduzir as disparidades intra e interregionais. Esse é o papel da instituição, é para isso que a gente existe, e a organização da gestão do banco, ela vem exatamente em busca de atender a essas condições da política de desenvolvimento. Algumas avaliações, aqui apenas alguns exemplos, eu já estou caminhando, estou vendo o horário estourando aí, né, que pode passar mais, são 4, eu acho. Isso. São aqueles termos, né, que a gente falou rapidamente. O banco utiliza, né, alguns indicadores. Esses são indicadores utilizados pelo banco nos seus programas de avaliação. Nós trouxemos aqui 3 exemplos de avaliações que o banco faz, né, e apenas para mostrar o resultado, o impacto dessas ações do banco junto à sociedade. Pode passar. Por exemplo, no FNE, que é o Fundo Constitucional, o principal fonte de recursos que o banco utiliza, a gente anualmente escolhe um ou mais programas que vão ser avaliados de forma completa. O FNL tem vários programas, agroindústria, agricultura, comércio, civis, turismo, enfim. Anualmente a gente escolhe um desses programas para fazer uma avaliação completa.
A gente realiza avaliações globais do FNE, abordando temas específicos, emprego, massa salarial, salário médio, enfim. Elabora relatórios anuais com a execução, resultados e impactos, além de inferências utilizando matriz de insumo-produto, qual é o impacto real que tem, por exemplo, as aplicações do FNE na renda média da região Nordeste, e estudos de casos que eventualmente venham a ser demandados ou que o próprio banco perceba como importante até para subsidiar a tomada de decisão nos anos seguintes. Todos esses relatórios eles são feitos por um órgão do banco, o ETN, eles são disponibilizados para a sociedade, eles são discutidos no CONDEL, que também foi feito referência, que é o Conselho Deliberativo da SUDENE, que reúne todos os governadores da região Nordeste e também ficam à disposição de toda a sociedade nas bibliotecas do Banco do Nordeste. Aqui mostra um pouco do que a gente vem falando aí da capacidade do banco de colocar esses recursos. Nós temos aqui uma linha de 2003 para cá, principalmente, que vem num processo contínuo de crescimento. O banco aplicou em 2003 1 bi 573 dos recursos do FNE, ou seja, saiu-se de uma aplicação anual de 1,5 bilhões para, no ano de 2010, 11,2 bilhões de reais. Só do FNE. Se a gente considerar as demais linhas do banco, em 2010 o Banco do Nordeste conseguiu colocar aqui na região Nordeste do Brasil recursos superiores a 21,6 bilhões de reais investidos totalmente na região Nordeste do Brasil. E isso mostra exatamente a eficiência na administração desse fundo. Dos recursos do FNE, parte significativa desses recursos, o fundo ele é constituído por uma parcela dos tributos federais arrecadados, imposto de renda e IPI. Parte do IPI, do imposto de renda arrecadado, o senhor estava na Constituinte, quando foi criado o Fundo Constitucional. Parte dos recursos do IPI, do imposto de renda, se juntam e formam o Fundo Constitucional, que permite investimentos com taxas diferenciadas. E sempre foi só alimentado por esses recursos entrantes a cada ano. Nos últimos anos, por exemplo, em 2010, dos 11,2 bilhões de reais aplicados, mais da metade já é decorrente de retorno de prestações de empréstimos realizados. Ou seja, o banco conseguiu, que era outro mito que se existia. Sempre houve um mito de que no Nordeste não adiantava emprestar porque as pessoas não iam pagar. E hoje, os empréstimos, a taxa média de inadimplência do FNE gira em torno de 3,6%, perfeitamente adequada às taxas praticadas no mercado, e mais da metade dos recursos que são aplicados a cada ano já são decorrentes de retorno das prestações de empréstimos realizados nos anos anteriores, ou seja, entra ainda recursos dos impostos, parcela dos impostos, mas esse número que entra hoje já é menos da metade do que é investido ano a ano, o que demonstra a capacidade administrativa de eficiência que o banco teve, principalmente ao longo dos últimos 8 anos, de colocar esses recursos. Aqui é um aspecto metodológico apenas mostrando como é que se faz na avaliação dos impactos que o FNE tem no emprego, massa salarial e salário médio. Pode passar, que eu acho que é mais interessante a próxima tela. No emprego, as aplicações do FNE, o empréstimo que o banco faz com recursos do FNE para as empresas que atuam aqui na região Nordeste. O impacto médio no crescimento percentual do emprego do FNE, um mínimo de 7,96% após 1 ano, para 33% após 3 anos e 133%, 32% após 5 anos. Ou seja, as empresas que recebem recursos do FNE têm um sensível aumento na oferta de empregos na área onde ela atua, ou seja, gera efetivamente emprego e renda aqui na região. Após 3 anos do financiamento, de 10 empregos dessas empresas, 5 são decorrentes da ampliação ou da implantação do financiamento que foi feito pelo Fundo Constitucional. O impacto do FNE na massa salarial. 1 ano após o FNE, tem um impacto médio de acréscimo na folha salarial no mínimo de 6,41. Uma empresa financiada adiciona em média R$ 1.650 mês nos mercados locais em forma de renda do trabalho e mais de R$ 13.000 após 5 anos em relação àquelas mesmas empresas que atuam na região, mas que não receberam
financiamento do fundo. E no salário médio não tem uma ausência, não tem um impacto direto no aumento do salário médio, estou terminando. Porque aumenta as duas coisas, tanto aumenta o salário, mas aumenta também a quantidade de trabalhadores, porque eu estou aumentando a quantidade de emprego. Então, se eu aumento o numerador e o denominador, eu não tenho um impacto no salário médio crescendo, mas a massa salarial ela sobe significativamente. Aí em gráfico isso que a gente acabou de falar, pode passar, até porque eu estou cobrado. Outros dois exemplos que a gente trouxe, um deles é o AgroAmigo, que é um programa de microfinança rural do Banco do Nordeste, que vem exatamente melhorar os perfis econômicos e sociais do agricultor familiar de mais baixa renda. Ao invés de simplesmente transferir dinheiro para o agricultor, a gente concede um crédito com um desconto substancial, depois de 1 ano, 2 anos ele paga com desconto substancial, mas a principal característica do AgroAmigo, como a do Crédito Amigo, também é o outro grande programa do Banco do Nordeste, é exatamente a concessão do crédito orientado e acompanhado. Ou seja, o crédito ele não se encerra no momento da assinatura do contrato, no momento em que ele leva o dinheiro. Na verdade, ele se inicia ali. E a gente tem assessores de crédito, né, que uma vez por mês se reúnem, visitam essas pessoas que receberam os financiamentos, exatamente para acompanhar, faz cursos de administração financeira, faz cursos de estoque, enfim, para possibilitar um melhor gerenciamento dos seus pequenos negócios. Pode passar? E aí a gente tem também um crescimento, né, substancial do AgroAmigo. No ano passado a gente alcançou aí quase 600 milhões de reais, né, aplicados aí somente no AgroAmigo. Os números deste primeiro semestre já apontam para um desempenho já superior ao ano passado, e isso faz uma diferença. Tem um valor médio dessas operações, né? Em torno de R$ 2.500. Então, assim, são valores pequenos, mas que fazem uma diferença substancial na vida dessas pessoas que recebem o empréstimo. O Crédito Amigo é a mesma metodologia, microcrédito produtivo orientado, e aí voltado para empresas, microempresas, microempreendedor individual, empresário individual, autônomo, informal ou formal e sociedade empresária. O Crédito Amigo hoje ele foi utilizado pelo governo federal como modelo de microcrédito a ser implantado em todo o país. A presidenta lançou aí o programa Microcrédito Crescer, que vai ser implementado pelo Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BASA. E o modelo do microcrédito é exatamente o que o Crédito Amigo utiliza, pelo sucesso que o produto vem apresentando ao longo dos últimos anos. Pode passar? Aí a gente vê a linha de crescimento do Crédito Amigo. Somente em 2010, nós emprestamos quase 2,1 bilhões de reais. E os números deste ano apontam aí já para a gente alcançar quase 3 bilhões de reais em operações que tem um valor médio, para vocês terem uma ideia da importância disso, na inclusão produtiva daqueles 9,6 milhões de nordestinos que moram abaixo da zona de pobreza, de R$ 840. Em média, é R$ 840, que quando a gente vê o valor sozinho, é muito pouco dinheiro, mas é substancial para quem quer começar um pequeno negócio na sala da sua casa, no quintal, né, comprar uma máquina para fazer costura, enfim. E isso faz uma diferença. Todo dia, em média, todo dia o banco contrata 8.100 operações de microcrédito. E é muito interessante porque a gente atua com microcrédito em postos. Tem várias cidades que têm os postos específicos do microcrédito, são pessoas que vão lá. E o modelo, qual é a grande dificuldade de crédito, né, no Brasil? Principalmente a questão das garantias. Para se acessar crédito, precisa-se ter garantias. E o microcrédito resolve isso por dois grandes motivos. Primeiro, que pode ser as pessoas que atuam na informalidade. São pessoas, a grande maioria são de pessoas que atuam na informalidade. Começam pequenos, informalmente, depois se constituem formalmente. E o segundo é que a gente faz o microcrédito solidário, ou seja, a gente junta lá de 3 em diante, 3, 4, 5, 10 pessoas, e a garantia que é oferecida é exatamente o aval solidário. Um avaliza o empréstimo do outro, exatamente para que eles mesmos acompanhem o desenvolvimento do outro. Nenhum vai querer que o outro quebre, porque senão ele vai pagar parte da prestação daquele outro. E o banco faz essas reuniões de acompanhamento sistemático, faz com os grupos. A cada mês se junta esse grupo aqui de 3, esse grupo de 10, e vai lá um assessor de crédito do banco acompanhar, dar dica, ver como é que está, exatamente para que não haja quebra, que há muita quebra nesses pequenos negócios.
e que eles possibilitem o retorno. Para vocês terem uma ideia, 2 bilhões de reais emprestados, a inadimplência média do último ano foi de 0,91, ou seja, o pobre paga. O pobre toma o empréstimo, mas paga. E isso tem um outro dado que é interessante, é que mais de 60% dos tomadores são mulheres. Ou seja, as mulheres, né, cada vez mais dominando o mundo, né? Que bom que seja assim. Pode passar. Aí, só para a gente encaminhar para o encerramento, então, juntando os conceitos de eficiência administrativa com o desenvolvimento econômico e social, o banco, como a principal agência de desenvolvimento do governo aqui na região, ele atua sempre buscando organizar e estruturar suas ações com base no princípio da eficiência, sempre visando tornar o seu funcionamento mais racional para atender às necessidades da sociedade, né? Garantindo assim o desenvolvimento econômico e social do Nordeste brasileiro, em taxas que essa é a nossa cantilena diária. Todo dia a gente conversa isso com os colegas do banco, que a gente, por meio das nossas ações, possibilite que o crescimento socioeconômico do Nordeste brasileiro continue se dando em taxas médias superiores à média nacional. É para isso que o banco existe. É gratificante demais trabalhar numa empresa que permite você tocar na vida das pessoas, você melhorar por meio das suas ações do dia a dia a vida de quem está, às vezes, né, precisando muito de um apoio, e esse pequeno apoio chega por meio de um empréstimo de 100, 200, 300 reais. E o Banco do Nordeste é uma instituição como essa que nos dá esse prazer de estar lá todo dia. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que participaram dessa brilhante palestra, exposição, né, apesar de nós termos curto espaço de tempo, mas ela foi importante para nós termos a dimensão da atuação do Banco do Nordeste, não apenas no estado de Ceará, mas no Nordeste como um todo. E gostaríamos de agradecer a presença de todos e iremos para o comunicado da administração do evento. Alô, na realidade não é um comunicado. Eu aproveito a presença do presidente do Banco do Grande para fazer uma constatação e uma sugestão. Quando elaborarmos a programação técnica do seminário, procuramos nas academias locais, nos diversos cursos de administração, dos vários cursos existentes no Ceará, exemplo também do próprio Conselho Regional de Administração, e nos estudos do ETEN. E qual foi a nossa surpresa ao constatarmos a praticamente inexistência de estudos acadêmicos sobre a questão da gestão pública no Nordeste e principalmente no Ceará. E a surpresa maior foi ainda ao verificarmos que em todas essas academias, em todos esses cursos, predominava estudos sobre a eficiência e administração das empresas privadas. Nos cursos de administração também há uma predominância absoluta de estudos da empresa privada. Talvez isso seja uma consequência de não termos uma carreira de Estado efetivamente implantada no nosso Estado e nos nossos municípios, em que possa garantir aos seus funcionários a certeza de uma progressão funcional baseada na meritocracia, o que leva ao desinteresse de se fazer esse estudo. Então, como o Estado, aqui colocando a nível de Estado como ente federado e Estado ente municipal, são realmente grandes indutores do desenvolvimento e grandes investidores, percentualmente mais do que os investimentos privados, nos causa surpresa não haver no Banco do Nordeste e nas academias locais estudos em que se verifique a necessidade dessa eficiência administrativa. Eu proponho, eu sugiro então ao presidente, e essa é a razão da minha colocação, presidente, o senhor que está começando agora, como já foi uma brilhante administração onde o senhor passou, e tenho certeza que prosseguirá agora no Banco do Nordeste, que apresente ao ETEN, que veja a possibilidade de incentivar estudos e pesquisas na área da administração pública. Muito obrigado. Então parece que foi o encerramento. Eu passo a palavra ao doutor Jurandir, então, para se despedir, e do doutor Leonardo, para encerrarmos então essa sessão.
Bem, é só sugestão acatada, anotada aqui, vamos internamente ver como fazer isso. Né? Existe, não sei especificamente sobre gestão pública no que se refere à gestão administrativa, mas no que se refere à gestão pública, nas mais diversas de programas, há estudos no banco que estão disponíveis para toda a academia, para toda a sociedade, por meio do ETN. Eu quero agradecer o convite que a nós foi formulado. Para o Banco do Nordeste é uma oportunidade ímpar poder estar aqui dividindo isso com vocês e dizer a satisfação pessoal de poder ter estado esses minutos aqui com vocês. Muito obrigado.